Olha só, pessoal, você que acompanha o nosso canal, a nossa equipe estava se deslocando ontem até o município de Laranjal do Jari, no sul do estado, e a gente se deparou com essa situação aqui, à altura da comunidade do Cajari. Essa comunidade, basicamente de agricultores, né, produtores rurais, enfim, pescadores, os moradores colocaram essa fogueira aí, olha, no meio da estrada. Nós estamos falando da BR-156, rodovia federal que corta o estado do Amapá de norte a sul, até no caso de sul a norte, né, porque ela começa em Laranjal do Jari e termina em Oiapoque. Os moradores colocaram essa fogueira, fecharam o trânsito por conta de um protesto. Eles estavam protestando, alegando que estão há 30 dias sem energia elétrica. E aí a situação ficou assim, ó. Os moradores, aliás, os usuários da rodovia, passageiros de ônibus, a intervenção da Polícia Rodoviária Federal foi providencial por conta de acalmar os ânimos e tentar estabelecer um diálogo com os manifestantes. Então você vê ali ao longo da estrada, os carros foram ficando congestionados aí. Os moradores a todo tempo colocaram mais madeira, né, nessa fogueira, portanto interrompendo o trânsito de veículos ao longo da estrada. E aí estão os moradores, né, da comunidade do Cajari. Água Branca do Cajari é o nome dessa comunidade. A dificuldade das autoridades era exatamente identificar uma liderança para estabelecer algum diálogo com os moradores. Essa comunidade depende de um gerador de energia elétrica que, segundo eles, foi retirado há 30 dias para manutenção em Macapá e até agora não voltou. Daí essa revolta. Realmente, imagina o transtorno que é para você estar 30 dias sem energia elétrica. Você percebe aí que o dia já se foi aí, né? O dia começa já a escurecer e os moradores aí gritavam palavras de ordem. Passageiros dos ônibus aí, caminhões de transporte de carga, enfim, todo mundo que depende desse acesso, né, o único acesso ao sul do estado, ficaram aí nessa situação. Lá dentro dos ônibus, muitos moradores. Boa noite chegou e o policiamento que foi deslocado de Laranjal do Jari até a região aí da comunidade de Água Branca do Cajari e já começa a estabelecer um diálogo aí, um capitão da PM com reforço de oficiais e praças ali. Então os agentes da Polícia Rodoviária Federal também chegaram, mais 2, eram 4 agentes da Polícia Rodoviária Federal e cerca de 20 policiais militares. E a dificuldade estava exatamente nisso que a gente falou, né? Tem que ficar uma liderança para chegar a termo uma negociação. A essa altura, a Polícia Militar tentava negociar com os manifestantes para que pelo menos os passageiros dos ônibus pudessem atravessar a ponte a pé e aí então fazer o transbordo para outros ônibus do outro lado. Foi uma alternativa que as empresas de ônibus colocaram em prática durante a noite, que foi colocar aí ônibus dos dois lados para fazer a travessia dos passageiros. Olha, essa manifestação estava desde as 10 horas da manhã, aí nós já estamos chegando próximo das 9 da noite e ainda nada de trânsito liberado aí. Mais lances aí que a nossa equipe acompanhou. E a gente está aí acompanhando a negociação com esse capitão da Polícia Militar e os manifestantes. A ideia era liberar pelo menos os passageiros, o transbordo dos passageiros dos ônibus para prosseguir viagens do outro lado e fazer um intercâmbio, tanto de ida e volta. Finalmente, então, foi liberado por 30 minutos. Foi o prazo dado pelos manifestantes. Por 30 minutos, os passageiros puderam passar com a sua bagagem pela ponte. E aí, olha, são famílias inteiras, são idosos, são crianças. Além daquela fogueira na ponte, você vê aí que eles também atravessaram muitos flechais, né, pedaços grandes de madeira no leito da ponte para impedir realmente o tráfego de veículos. Então aí com alguma dificuldade, né, aliás com muita dificuldade, os passageiros estão atravessando a ponte. Iluminação, como você vê, só de celulares, alguns com lanternas. Então finalmente você vê aí as pessoas
atravessando a ponte para seguir viagem com o ônibus do outro lado.